Em 1951, os americanos pegaram um OVNI que caiu próximo ao estado do Alabama, entre a fronteira do Alabama com o Mississippi, e levaram para uma área de pesquisa. Depois transportaram para a área 51 para pesquisa. Esse objeto, ele desafiava a gravidade. Ele não tinha nada do ponto de vista de conexão em cima, nem embaixo, que justificasse a sua flutuabilidade. Nada poderia sustentá-lo. Então os americanos fizeram engenharia reversa e descobriram como fazer a gravitação universal. Obviamente, isto é uma bobagem, e eu tenho aqui um simples dispositivozinho barato que você compra na China, porém você vai ter que fazer a desmontagem para enxergar a maravilha que é. As coisas nuas são sempre muito mais belas. E este aqui é um jarrinho, que é para ficar com a plantinha ali. Tem um consumo bem modesto, de 0,1 ampere. Pode funcionar por longos períodos, a depender da qualidade, ele não aquece. E hoje eu vou explicar para vocês, basicamente, o que eu encontrei aqui na anatomia reversa desse pequeno dispositivo interessantíssimo. Agora a gente está vendo pequenas perturbações ali no osciloscópio, e à medida que eu mover aqui, essas perturbações são geradas justamente pelo movimento do ímã, que modifica a corrente aqui nas bobinas indutivas, né? Se eu puxar isso um pouquinho para baixo, elas aumentam para equilibrar. Eu peguei uma das bobinas aqui para a gente poder fazer a leitura do sinal, para a gente poder fazer esse experimento. Vocês observam que toda vez que eu causo uma perturbaçãozinha, ele modifica lá. Vamos ver o que acontece quando eu passo aqui um objeto assim. Ele dá uma... modifica um pouco também. Se eu girar ele um pouco assim, o que acontece? Eu tenho mais perturbação. E as flutuações do campo magnético são maiores. Você consegue observar um consumo baixinho, né? Quando eu aproximar aqui o pratinho, observe que o consumo aumenta. Tem uma perturbação ali também. Ele tem um pulsozinho semelhante ao de onda quadrada, só que pelo efeito indutivo tem uma distorção. Esse pulso de onda quadrada, se eu colocar a frequência aqui, ou uma quase senoide, poderia se dizer também, eu tenho 170 kHz. Tá mais para onda quadrada mesmo. Uma senoide distorcida, né? Fazendo aqui uma engenharia reversa, eu gosto de chamar anatomia reversa, anatomia da máquina. Observe que eu tenho aqui MOSFETs, transistores de potência, sistemas de controle diversos, uma placa rica em componentes, né? Ajuste de potenciômetro, vários fios que saem aqui para as bobinas, com uma ligação que não é fácil. Uma bobina dessa aqui com núcleo de material ferromagnético, ela tem até 4 fios. Aqui no pratinho que vai às plantas, ele tem um imãzinho na base, um imãzinho que é o que mais pesa, né? E uma geometria extremamente simétrica, né? Observe que em qualquer ponto em que eu traçar uma linha de um lado para o outro, eu vou ter uma simetria perfeita. Isso auxilia e muito no equilíbrio do corpo, porque o centro de massa fica bem no centro do objeto. Então, uma vez que o objeto esteja aqui, tudo que as bobinas precisam fazer é manter o equilíbrio de corrente nas bobinas, de forma que o centro de massa acaba ficando no centro das bobinas, equilibrando a corrente nas bobinas. E se ele virar um pouquinho para cá, o campo magnético nessa bobina vai aumentar, vai puxar para cá. Se ele virar um pouquinho para cá, o campo magnético dessa de cá puxa para cá. E assim fica nesse jogo. Esse ímã redondo aqui, ele auxilia no processo, e aí a tendência do objeto é ficar preso nesse campo magnético. Estamos aqui olhando com o microscópiozinho. Esse seisinho é esse aqui. Depois eu vou pesquisar o que ele é. Tá de cabeça para baixo, por causa do espaço aqui. Temos esse outro. Esse é bem parecido com o anterior. O outro. E temos esse garotinho aí. Esses aqui que eu tinha falado que eram MOSFETs. Tem nomes diferentes. E o restante são componentes CMDs aí, bem menorzinhos, né? Resistores. Coisa de placa mesmo.